Diz assim, Lucas 18, capítulo 18, do Evangelho de Lucas, do versículo 18 ao 24, diz, se quiser coloca na tela, Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, lhe disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Capítulo 19, versículo 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-te, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Curva sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que Tu venhas a falar aos corações nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, abra o entendimento dos Teus filhos, me usa como instrumento, abra os ouvidos espirituais, e Te pedimos, amigo Espírito Santo, Tu és o principal aqui, precisamos de Ti, fica conosco, se movimenta, fala aos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vemos aqui, desses dois textos, dois casos perante a Jesus, dois casos que essas duas pessoas possuíam muitas riquezas, Zaqueu e o jovem rico. Primeiro nós falamos do jovem rico, e depois pulamos para o texto de Zaqueu. Eram duas pessoas a qual Jesus tocou, Jesus falou, Jesus teve contato. E era um jovem, é um príncipe jovem, na verdade, era um príncipe, era um jovem rico, que detinha muitas riquezas, e ele era bem visto pelos homens, ele tinha, logicamente, perante os homens, ele seguia as regras todinhas, né, que a lei mandava, então ele era bem quisto. E quando Jesus pediu para ele dar tudo que ele tinha, faltava alguma coisa. O texto fala: ainda te falta alguma coisa. A identidade dele balançou, e a segurança dele também, que a segurança dele estava nas riquezas, estava no dinheiro. E a Bíblia fala que ele se entristeceu e largou Jesus. E um outro, que também rico, Zaqueu. Zaqueu era publicano. Zaqueu era um homem judeu, verdadeiramente de nascença, que trabalhava para o governo de Roma. Roma naquele tempo tinha tomado
Jerusalém, todo o povo de Israel estava ali sob o domínio de Roma, e eles trabalhavam, Zaqueu, com o nome já diz, publicanos, trabalhavam recolhendo impostos, e muitas vezes eles eram corruptos, e logicamente crescia a sua riqueza. Imagine o povo de Israel vendo um próprio irmão tirando o dinheiro deles e entregando para uma nação a qual os mantinha cativo. Ou seja, os publicanos não eram bem vistos, eram vistos como pecadores, tanto porque estavam traindo o seu povo, como também estavam servindo a um povo que existiam deuses pagãos. Eram vários deuses que Roma servia, Atenas, Zeus, aquele monte de... Imagina, você preso, pegando gente do próprio lugar para trabalhar a favor daquele que mantinha o povo, o próprio povo preso. E ele, logicamente, era rico porque também contraía, tirava de uma forma escusa, através dos impostos, uma parte para ele. Então ele era odiado, não era bem aceito. Mas Zaqueu, algo aconteceu com ele. Jesus e o jovem rico, Zaqueu, assim como o jovem rico, foram tocados em suas identidades, foram tocados naquilo que verdadeiramente eram eles, na presença de Cristo, na presença de Jesus, mostrou verdadeiramente quem era um, quem era o outro. E o que nós podemos aqui ver, que o jovem rico, apesar de ser respeitado pelos homens, ele largou o caminho. A Bíblia fala que Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Enquanto Zaqueu, apesar de ser rejeitado pelos homens, aceitou o caminho de Cristo. Ele aceitou, ele não abriu mão. E todo mundo criticando e apontando ele: é um pecador, como é que vai comer na casa de pecadores? Todo mundo murmurava. Primeira coisa que eu quero falar para você: independente do que pensam de você, continua no caminho. Não abra mão do caminho do Senhor. Vai ter gente que não vai aceitar, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que não vai entender, vai ter gente, meu Deus, que vai olhar para você, não te aceita. Mas, meu amado, a Bíblia fala: é o caminho e a verdade. A verdade não está como os homens te olham, a verdade está na mão do Senhor. Ele te vê como um bom fruto, e isso que importa. Isso que importa. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Entendo, quando a nossa identidade é testada, quando a gente encontra Cristo, a gente vê verdadeiramente se o Pai está em nós. Nós vamos ser testados, irmãos, assim como esses dois homens foram testados. Pode passar tempo, pode ser hoje, pode ser amanhã, vai chegar um momento que o Senhor vai falar, vai se apresentar a você através de uma pessoa, através de um momento, através de uma experiência. Ali você vai ver que verdadeiramente quem você é. Não é por palavras, não é por textos, não é por métodos. Jesus vai falar: como é que você está? Está te faltando o quê? Te falta alguma coisa. Amado, todo mundo passa por esse momento com Cristo. Tem gente que rejeita e tem gente que abraça. Não tem jeito. Não tem jeito. O nosso Deus olha todo mundo como filhos amados. Ele te criou, Ele me criou. Mas chega um momento que você tem a sua oportunidade de andar com Ele ou não andar com Ele. Dali, nesse momento, meu amado, a gente vê bem claro: todos aqueles que verdadeiramente procuram ver Cristo e não podem ter visão dele, recebem o convite de Jesus. Eu coloquei aqui, Jesus, ele vai chegar um momento na tua vida, na minha vida, como chegou. Ele vai falar: sai daí, larga desse lugar, eu estou batendo na tua porta e eu quero cear contigo na tua casa. Aleluia! E esse tempo chega para todo mundo, meu irmão. João 14, versículo 2 diz uma coisa tremenda. Aleluia! Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito: vou preparar lugar para vocês. Há uma casa te esperando, há um lugar te esperando, há um momento com Jesus te esperando. E Ele precisa, nós precisamos tomar essa iniciativa, que quando Ele chega, amado, Ele quer entrar na tua casa.
Ele quer estar com você, Ele quer se relacionar com você, ter um tempo de qualidade contigo, e quem crê nisso, aleluia, todo aquele que permite casa para Jesus, recebe casa do Pai, aleluia, todo aquele que recebe e abre o coração para Jesus, aqui na terra, tem uma casa no céu, e quem crê nisso, dá glória a Deus. Jesus é com você, independente que pensem de você, continua com o caminho, Ele é verdade e Ele é vida verdadeira, aleluia, aleluia. 2 homens ricos, um rejeitou e o outro não. Um era criticado pela conduta, mas esse foi aceito. O outro se destacava no meio, mas virou as costas para Cristo, virou as costas. As riquezas, o coração dele estava nas riquezas. Aí você vai perguntar para mim, o que diferenciou os dois? Quando Jesus falou, está te faltando uma coisa. Falou isso para um e falou isso para o outro? Não. Um ele falou, está te faltando uma coisa. O outro ele falou, vem que eu quero entrar na tua casa. Olha a diferença. Aí você vai falar, por quê? A diferença está aí. Que muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo tudo certinho para Deus. Deus conhece você, Deus conhece a tua identidade. Muitas vezes Ele te dá um toque, nós rejeitamos o toque do Senhor, e nós não abrimos mão para Ele entrar na casa. Com Zaqueu já era diferente, ele já sabia quem era Zaqueu, ele já sabia, Zaqueu, não precisa, eu estou entrando, porque quando entrar na tua casa, já sei que você vai entregar tudo. Senhor, todos os pobres a qual eu lesei, eu vou devolver tudo de uma forma quadruplicada, e a metade vai para os pobres. Deus conhece o coração do homem, Deus conhece. Aí você vai falar, por que o Senhor entrou na casa de um e o outro Ele chamou e não foi? Porque Deus tinha certeza quem era Zaqueu. Zaqueu não era preso a nada. Zaqueu queria ter uma experiência com Deus. Zaqueu não era preso ao dinheiro. Zaqueu não era preso às coisas. Zaqueu não era preso a métodos. Ele queria ter um encontro e uma experiência com Cristo. A diferença está aí, meu irmão. Aleluia. Só tem identidade verdadeira aqueles que têm a Cristo, pois é caminho que conduz ao Pai. A Bíblia fala assim, ó, João 14:7: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Para você ver o Pai, meu amado, basta você ter uma experiência com Cristo e deixar Ele entrar na tua casa. Quando você deixa Jesus entrar na tua casa, você está vendo o próprio Deus, a qual você busca há tanto tempo. E a Bíblia fala que quando você o vê, porque você está dando a Ele a conhecer a direção, você está dando a Ele a conhecer a intimidade. Deus quer ter um relacionamento com você e comigo. Aleluia. E o que difere um ao outro? O que eu quero falar nesse momento, olha só uma característica de um e de outro, a gente vai falar aqui. A visão consolida a identidade que você tem. Como você vê a Deus e a Jesus, isso vai dizer como você é na sua identidade, na sua pessoa, no teu estereótipo. A Bíblia fala bem claro aqui, ó, o jovem rico queria meios para chegar a ver a Deus. Ele estava usando métodos. Era a lei, eu faço tudinho, eu não adultero, eu não roubo. Amado, Deus não precisa de métodos para você ter uma experiência com Ele. Deus precisa de uma entrega. Quando você se entrega a Ele, aleluia, você está cumprindo os propósitos de Deus. Um entrou com métodos, fazendo isso, aquilo, e o outro não. Zaqueu queria contemplar e ver a Cristo para se achegar a Deus. Zaqueu tinha visão. Zaqueu viu. Quando ele viu, ele deixou Cristo entrar. O outro veio com métodos. Tem uma diferença aí, meu irmão. Zaqueu, na condição dele, rejeitado pelos homens, mas encontrou o caminho, porque ele tinha uma coisa chamada visão. Ele viu verdadeiramente quem Cristo era na vida dele. E muitas vezes se achegam perante a Deus, mas ainda não tiveram a visão de quem Deus é.
estão cegos. Porque nós muitas vezes nos relacionamos com Deus através de métodos, através de orações frias, através de um jeito. Eu não roubo, eu não fumo, eu não faço. E quem te disse que isso daí vai fazer você se achegar a Deus? São métodos que nós vamos criando na nossa vida. Não toque, não julgue, não sei o que, não isso. Deus quer um coração entregue, meu amado. Deus quer um coração entregue. Filipe caminhava do lado de Jesus, como diz o texto. Eu li aí João 14. Ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, que para isso nos basta. E Deus falou com ele, o próprio Jesus falou: está tanto tempo conosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Quanta gente Jesus está andando do lado e não consegue vê-lo. Quanta gente Jesus se apresenta e você não conseguiu ainda ver a profundidade da coisa. Zaqueu, ele olhou de longe e ele entendeu Jesus. Ele largou tudo e foi em direção. Quanta gente. Um tinha visão do que queria e o outro tinha métodos. Amado, quebra a mão dos métodos, quebra a mão de situações, quebra a mão dos 3 pulinhos, quebra a mão, meu amado, de fazer uma coisa religiosa para o Senhor. Deus quer uma entrega total. Você é dele, teus pensamentos estão dele. Amado, a Bíblia fala bem claro: deixando para trás as coisas que ficam e andando adiante que já estão, eu prossigo para o alvo. Larga tudo e vai na direção do Pai, meu irmão. Tem muita gente que vem para às vezes à igreja, se apresenta a Deus religiosamente em certo horário, religiosamente em certo tempo, religiosamente naquele momento ele liga a televisão para ver um programa. Amado, Deus não quer gente religiosa. Deus quer gente, aleluia, que ele permita-se a Jesus entrar na sua casa, no seu interior, no seu íntimo. É isso que importa para Deus. O jovem rico se apresentou com métodos, Zaqueu se apresentou com visão. E ele viu, e ele contemplou, e teve a intimidade que tanto ele esperava. Amém? O jovem rico vivia um ritual de religiosidade, uma forma exterior. Zaqueu vivia relacionamento e intimidade de uma forma interior. Jesus entrou na casa, e quando Jesus entra na casa, amado, tudo muda. Todas as coisas mudam, porque Jesus, ele quer algo, ele quer intimidade, ele quer relacionamento. Quando você entrega a sua vida a Jesus, verdadeiramente você está contemplando o próprio Deus na tua vida. Quem está me entendendo? O jovem rico negou o pedido do caminho, estava na direção e não o conheceu. Zaqueu aceitou o pedido do caminho e foi em sua direção. De novo, o jovem rico negou o pedido do caminho. Jesus estava na direção e não conheceu Jesus. Zaqueu aceitou o pedido e foi em sua direção. Tem uma diferença de você estar na direção e você ir na direção. Já viu bússola? A bússola mostra a direção, mas se você não sair do lugar, nada acontece na tua vida. Mas quando você escuta a voz do Pai, quando você aceita Ele, quando você olha para Ele, não precisa de bússola, não precisa de orientação. Ele é o caminho. Vai na direção, meu irmão. Vai na direção dele. Sai do teu lugar de inércia. Tem experiências. Amado, quando Jesus ele entrou na minha vida, eu me lembro que eu recebi uma direção. Pegaram um papel, um versículo, Romanos 6:23, botaram dentro do meu bolso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus mostrou a direção. Se eu ficasse com aquele papel no meu bolso, eu ia chegar lá? Eu larguei tudo. Eu larguei os erros, eu larguei as falhas. Primeira coisa, eu aceitei Jesus dentro do banheiro. Entreguei minha vida a Cristo sozinho e comecei a procurar onde Jesus estava. Comecei a entrar em igrejas e hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Recebi uma direção, mas eu fui na direção. Zaqueu foi na direção. O jovem rico estava na direção. Jesus estava ali. O que ele fez? Ele foi numa direção contrária. Entristecido, largou Jesus e foi embora. Quantos estão na direção e não dão um passo de começar a andar com Ele? Quantos? O mais importante não é você saber que Deus existe. O mais importante é você viver esse Deus que existe. É diferente. Para isso você tem que tomar um primeiro passo.
Você tem que dar o primeiro passo. Jesus te chama essa noite em nome de Jesus. Jesus chama a gente para dar esse primeiro passo. Aleluia, quem está entendendo? Glória a Deus. O jovem rico não abriu mão porque faltava uma coisa. Jesus falou para ele, se você o texto aí, ele falou: faço isso tudo, eu não adultero, não me prostituo. Ele estava nos 10 mandamentos da lei. Jesus falou: ainda te falta uma coisa. Pega todos os teus bens que tem e entrega aos pobres. Isso aí parava, isso aí aprisionava o jovem rico, porque a verdadeira confiança dele estava nos bens e não em Jesus Cristo. O que ele fez? Ele largou Jesus. E quantos se prendem a essas coisas? O jovem rico não abriu mão porque faltava uma coisa. Zaqueu abriu mão da coisa que faltava. A coisa que faltava para Zaqueu, Jesus não precisou nem falar. Quando chegou perto dele: eu vou devolver tudo para os pobres, a metade dos meus bens aos pobres, eu vou dar aquele que eu lesei, eu vou fazer de forma quadruplicada. Você está me entendendo? Zaqueu não estava preso a nada. Não seja preso a nada essa noite. Esteja totalmente entregue ao Senhor. Aquilo que faltava para Zaqueu, olha só como Deus é tremendo. Ele não precisou fazer a pergunta, porque ele já conhecia o interior de Zaqueu. Zaqueu, eu já sei o que você vai fazer. Eu já estou entrando na tua casa para sentar contigo. Aleluia! Amado, não precisa Jesus falar para você. O Espírito Santo já está te mostrando. Larga o que não presta e entra na casa com o Pai. Aleluia! Toma esse posicionamento. Tem uns que Jesus tem que ficar sinalizando, mostrando. Tem outros que Jesus já conhece o coração. Nem precisa, já entra que eu sei que você vai fazer. Não precisou fazer a pergunta. Zaqueu na verdade era criticado e rejeitado dos homens, mas ele não era preso àquilo que dava valor aos homens, aquilo que os homens vinham e colocavam ele numa posição. Aquilo ali para ele perante a Jesus não era nada. E muitas vezes quando nós temos alguma coisa, a gente coloca aquilo em primeiro lugar para que nós venhamos a ser vistos pelos homens. E aí a gente acha que está em destaque, que está agradando a Deus. Quem te disse isso? De repente você não tem nada, mas o teu coração é todo dele. É isso que importa, meu irmão. Um vivia de status exterior, o outro, o interior dele, ele queria uma oportunidade. E sabe o que ele fez? Ele subiu numa árvore pedindo direção. Ele era baixo, ele recebeu a direção, a visão está lá. O que eu preciso fazer? Vou subir na árvore, fiquei em destaque, Jesus me viu e chamou. Amado, chama a atenção de Jesus para você. Chama a atenção de Jesus, se esforce para isso. Se tem que subir numa árvore, forma de falar, amado, faça isso. Jesus, ele quer te ver a tua ação, a tua direção, a tua conduta, a tua iniciativa, para ele fazer mudança. Que ele não vai fazer o que você tem que fazer. Tudo o que você tem que fazer, ele não vai fazer por você. Ontem eu falei com os jovens isso, eu falei uma palavra, o texto que eu li, eu falei sobre empenho. De todas as coisas que tem que fazer, faça de todo o coração, para que vos recebeis a recompensa da herança ao Senhor que você está servindo. Eu falei de uma palavra simples que a Penha falou aqui: empenho. Definição de empenho: se dedicar-se com afinco, se comprometer, se aplicar profundamente. Está lá na definição do dicionário. Não é só trabalhar para Jesus, mas é entrar na profundidade com Jesus. É se dedicar com afinco, de coração, porque você pode estar fazendo algo externo, como esse jovem rico. E Jesus não aceita coisas externas. Jesus aceita um coração entregue. Quando você fazer, faça da melhor forma possível. Faça de todo o coração. Jesus espera isso da gente. É esse empenho que Zaqueu tinha. Zaqueu desceu da árvore, caminhou no meio da multidão, não quis saber o que pensavam dele, entrou na casa, tudo para intimidade, para um momento com o Pai. E quando antes do Pai falar: Senhor, antes de você falar, todas as pessoas que eu lesionei, os pobres, eu vou dar metade dos meus bens, dos que eu lesionei, eu vou dar de uma forma, sabe, quadruplicada. Jesus precisou falar alguma coisa? Ele entrou de cabeça, com afinco. O que eu estou falando para você
Entra com o Senhor, na presença dele, na intimidade, não na superficialidade. A gente precisa disso. A gente, quando entra com Jesus, você tem que entrar por completo. Jesus não aceita meio termo. Jesus não aceita metade de um corpo. Jesus não aceita, sabe, amado, a Bíblia fala bem claro, quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. A Bíblia fala, fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Você foi crucificado com Ele. Não se crucifica uma parte do corpo, se crucifica o corpo todo. Não existe você estar crucificado, só um braço, outro braço pendurado. É o corpo todo com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele está falando, é a vida toda. Não é a metade da sua vida, não é uma parte da sua vida, não é uma parte só para Ele dar um jeitinho, não é uma parte só para Ele arrumar. Ele quer você por completo, para fazer maravilhas através da sua vida. E quem crê nisso, dá um glória a Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer, uma entrega total. Quando eu entendi isso, amado, presta atenção nisso. Eu fui militar há muito tempo. Saí do militarismo, eu fui para a IBM do Brasil. Trabalhei muito tempo lá dentro, como segurança do presidente da América Latina e do Brasil todo. Tinha dinheiro, estava bem, tinha carro, ela sabe disso. Andava para cima e para baixo com os melhores carros, mais importados. Eu era direto com esse homem. Fiz cursos, demais cursos. Amado, eu fiz curso com boina verde americano sobre direção defensiva. Eu fiz curso de direção. Amado, eu andava só acima de 100, 190, 195. Eu não sentia. Fazia tudo com carro. Eu me achava o tal. Fazia curso de fazer. Só não andava com 2 rodas, que ainda não tinha ensinado. Mas fazia cavalinho de pau, parava do lado da... Amado, a gente fazia de tudo, porque a gente era homem de batedor ou dirigia para ele. Era curso o tempo todo e tinha que saber manobrar o carro. Cresci. Chegou uma hora que Jesus falou: Gerson, você não está por completo comigo. Eu quero você por inteiro. Está te faltando uma coisa. Sabe o que ele fez? Tirou essa coisa. Chegou um momento que eu perdi tudo. Eu perdi trabalho. Fui tomado tudo. Fiquei 1 ano, ela sabe disso. Para eu aprender que não é através da força do meu braço. Quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele quer você por completo. Desce da árvore, entra na casa, fica você com Ele a sós, e você vai ver o que Ele faz na tua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Pai. Amado, eu perdi tudo. E hoje eu estou aqui para te dar esse testemunho. Que Deus me levou lá embaixo, um currículo grosso de 3, 4 folhas. Não consegui um emprego, fiquei 1 ano. Sabe por quê? Porque ainda me faltava uma coisa. Sabe o que era? Não só você, eu creio em Deus. Não. Faltava Ele ter o meu coração totalmente para Ele, não mais na força do meu braço, não mais nas minhas capacitações, não mais nos meus cursos, não mais porque eu falava inglês, não mais de nada. Gerson, eu quero você todinho para mim, porque aquilo que eu vou fazer na tua vida, você não vai entender nada, mas você vai trabalhar para mim, e eu preciso você por completo. Tirou tudo. Sabe o que é que você chegar na tua casa? Graças a Deus, meu amado, foi os períodos que eu mais dizimei, mais ofertei sem trabalho. Como é? Aparecia biscates, aparecia serviços. Aquele que era gerente de empresa, eu cheguei a subir em cargo gerencial dessa mesma empresa. Eu perdi tudo, e ela sabe. Não perdi, Deus permitiu abrir mão. Assim como o Jó, vou testar ele. Foram 11 meses. Sabe por quê? Porque eu estava muito agarrado nas coisas que eu cria. Agora eu estou agarrado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A minha vida pertence a Ele. Aleluia, eu sou dependente dEle. Quando eu comecei a ver bolsa na minha porta, o homem mais pão duro que eu conheci, ela conhece, que era da nossa igreja sede. Amado, ele não dava um tostão para a mulher, tudo ele dividia dentro de casa. Ele chegou naquela época, isso tem uns 15, 20 anos, meu amado, com uns R$500, era dinheiro para chuchu chorando. O Senhor mandou te dar.
Eu falei, caramba, a mulher dele, ele nunca fez isso comigo. Aí depois eu fui trabalhar com ela, olha só, eu tinha uma posição, precisava eu descer da árvore. Eu fui trabalhar de garçom, irmão, para ganhar R$30. Eu tinha um carnê para pagar. Caramba, eu tinha tudo, estou tranquilo, tem casa, carro. Aí eu entrei para trabalhar. Eu me lembro de um casamento da pastora Antonieta Rosa, da igreja dela. Estou eu lá, sem jeito, eu e ela. Você lembra, meu amor? Rapaz, no meio do culto, estou lá, falei, caramba, 30 dela, 30 meu, vamos. Jesus. Amado, eu catava até catalisador no meio da rua para ganhar dinheiro. Deus me fez depender totalmente dele. Depois desse dia, eu descansei. Sabe o que aconteceu? Eu já falei isso aqui. Eu estava no meio de uma festa. Eu às vezes pregava num lugar, ia no outro. No meio da festa, um rapaz me olhou. Um casamento dessa igreja, de uma pessoa, de um casal lá, né? Ele olhou para mim, me conheceu. Eu nunca o vi, não me lembro dele. Só que ele era amigo de uma missionária que eu conhecia. E perguntou para ela, vem cá, aquele rapaz que ministrou na tua casa quando você fez um culto de consagração? Fez. Aí ele me chamou. Aí pediu um cheque para ela primeiro. Coloca aí, R$350. Amado, isso há mais de 15 anos. Chegou para mim e fez assim, ó, o Senhor mandou te dar. Não conhecia, nunca vi. Amado, eu fui para ganhar 30. Ganhei mais de 10 vezes. Deus me entregou para ele. E o pior, essa irmã falou, ele estava desempregado. O Senhor falou com ele aqui, divide o que tu tem com o meu servo. Foi lá e me deu. Aí eu entendi, o Senhor está no controle de tudo. Amado, é essas experiências que o Senhor às vezes precisa nos dar, para que nós venhamos a entender que Ele existe. Você não precisa ficar preso às coisas, você não precisa ficar preso ao seu carro, você não precisa ficar preso ao teu trabalho. Fica preso, entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. É por completo. Eu entendi nisso, eu comecei a mudar, e ali eu falei, Senhor, está no teu controle, a minha vida está contigo. Não fui mais como jovem rico que cumpria métodos. Eu fui agora como Zaqueu. Sou pobre pecador. Eu não sou nada. Eu desci da árvore e entrei na casa. Dali em diante, meu amado, passou um tempo. Eu fui numa igrejinha pequenininha. A minha esposa estava trabalhando. Eu fui andando dali até lá no Quitunga. Entrei numa porta, uma igrejinha mesmo, deve ter umas 20 cadeiras. Sentei, pastor Carlos, eu desempregado ainda, falei, Senhor, e Deus fazendo situações. Aí eu sentei e veio um homem de Deus. O Senhor mandou te dizer, meu servo, você passou na prova e no teste. Por esses dias a porta vai abrir. Mas foi na segunda, na quarta-feira meu celular tocou. Era uma porta de emprego. Você se lembra disso? Eu fui comprar, já tinha distribuído currículo, meu irmão. E nada, não, currículo bom. Eu falei, qualquer coisa eu quero pegar. Aí quando eu botei o chip um celular, tocou na mão do vendedor e está tocando para você já. Que eu tinha distribuído. Aí eu atendi, não, é aqui da empresa tal, a gente está te esperando aqui amanhã. Eu falei, caramba, menos de 2 dias, o Senhor é bom. Aí eu entendi, caramba, eu precisei descer da árvore e entrar na casa. Amado, Deus quer mudar a vida de muitas pessoas. Deus quer fazer na vida de muitas pessoas. O problema todo, amado, quebra os métodos, vive da visão. Quando Ele te chama, entra com Ele. Deus quer tempo com você. Deus quer intimidade. Deus não quer que você cumpra uma religiosidade. Deus quer mudança de pensamento e mudança de coração nas atitudes. E o que mais Deus quer para os filhos, presta atenção, o que mais o pai quer do filho, sabe o que é? O retorno à casa do pai. O que ele mais anseia e o que você mais tem que ansiar do pai é você retornar para ele. A Bíblia fala que o Senhor mandou das riquezas, tanto de Zaqueu, Zaqueu não precisou falar, como do jovem rico, ele pegar da riqueza dele e distribuir aos pobres. E eu te pergunto,
Qual é a sua maior riqueza para que você venha distribuir para aqueles que necessitam? Qual é a sua maior riqueza que você tem, que Deus já te deu, para tantos filhos e filhas que precisam ter um encontro? Pobres de espíritos não conhecem o que você conhece, não têm o que você tem, estão esperando, sabe o quê? Você falar do amor de Jesus. A Bíblia fala que, amado, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. A maior riqueza que nós temos hoje não é dinheiro, não é moeda, não é o bem que você tem, nem um banco com a conta cheia. A maior riqueza que você tem é Jesus Cristo de Nazaré. E tem gente que está esperando a manifestação, aleluia, da maior riqueza, para que você venha distribuir para aqueles que são pobres, que não têm o que você tem. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui? E muitas vezes é isso que Deus espera. Aleluia. Já falei até demais. O que Zaqueu, eu coloquei aqui mais um ponto, e eu vou terminar. Aquele que encontra religiosidade e rotina vai se entristecer no caminho, mas aquele que encontra intimidade no caminho de Jesus se alegra e jubila. A Bíblia fala que quando Zaqueu teve encontro com Jesus e ele aceitou a direção, a Bíblia fala que foi diferente do jovem rico e se entristeceu. A Bíblia fala que Zaqueu jubilou, glorificou, ficou alegre. E se tem gente aqui com alegria no chamado de Cristo, dá um glória a Deus. Se alegra, Jesus entrou na tua casa. Oh, meu irmão, independente como você está, se alegra. E a gente às vezes não tem alegria, coloca a sua alegria nas coisas. A maior alegria, a Bíblia fala que Zaqueu jubilou, ou seja, se alegrou. E eu vou terminar aqui com esse versículo de Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Amado, a maior alegria e riqueza que você tem, Jesus já colocou dentro de você. Ele encontrou lugar, bateu na porta e entrou. Então, meu amado, confia mais nele, que a maior riqueza habita dentro de você. Não estão nas coisas, mas está nele. Deus abençoe, em nome de Jesus. A maior riqueza. Entenda isso, meu amado. Sabe qual é o problema do homem? É que a gente se prende muito, como eu falei, aos métodos de como as pessoas estão vendo a gente, não como Jesus está nos vendo. Então nós nos aprendemos. O jovem rico, ele se prendeu muito nas riquezas. E Jesus falou: amado, para você encontrar o caminho verdadeiro, não é o exterior, é o interior. Entrega tudo que está dificultando a tua caminhada comigo. E muitas vezes nós somos presos por o que vão pensar da gente, o que vão ver, o que vão entender, porque já me conhecem assim, eu já tenho isso, eu já estou assim. Zaqueu, ele não esquentou com as pessoas que estavam ao redor. Zaqueu, as pessoas, a Bíblia fala que murmuravam e apontavam ele. Amado, ele saiu, largou tudo e foi ter um encontro na casa. Não se prenda pelas pessoas naquilo que Jesus está querendo dar para você. E muitas vezes, por causa de fulano e ciclano, nós não damos um passo de fé. O que vão pensar de mim, o que vão entender? Amado, Jesus quer o melhor para você. Ele está vivo, Ele reina para todos sempre. Deus abençoe muitíssimo. Glória a Deus. Não se prenda às pessoas, se prenda a Cristo. Aleluia. Vamos fazer a nossa ceia nesse momento. Vem cá os oficiais. Todos pegaram.